A verdade, somente a verdade, nada além da verdade. Até não muito tempo atrás, nos tribunais ao redor do mundo, quando uma pessoa ia dar um testemunho num tribunal, fazia-se com que ele colocasse a mão sobre uma Bíblia, e então ali ele pronunciava estas palavras. Ele jurava dizer somente a verdade, nada além da verdade. Esse mandamento, o terceiro mandamento, tem algo a ver com este princípio de você solenemente jurar. Quando você colocava a mão sobre uma Bíblia dentro da cristandade, isso indicava que você estava levando a sério aquilo ali como a palavra de Deus, e portanto ao pôr as mãos sobre aquilo e jurar, você estava basicamente dizendo: eu não mentiria, eu não agiria errado sob a palavra de Deus. Portanto, o terceiro mandamento sobre não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, tem a ver com este mesmo princípio. Tanto é que para os judeus esse terceiro mandamento é extremamente sério. Existe um ditado entre os judeus que eles dizem assim, que quando Deus deu o terceiro mandamento, o mundo inteiro tremeu. Ou seja, por alguma razão eles enxergam neste mandamento de não tomar o nome do Senhor Deus em vão algo extremamente sério. Tão sério que nos tribunais judaicos eles usavam justamente esse mandamento para que a pessoa fizesse um juramento parecido com a verdade, somente a verdade, nada além da verdade. Ou seja, eles faziam com que a pessoa que fosse falar num tribunal, ele fizesse um juramento de que ele estava diante do nome de Deus falando a verdade. Por que razão eles invocavam esse terceiro mandamento? Porque ele não apenas diz para nós não tomarmos o nome de Deus em vão, mas ele diz no verso 7, que o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. A expressão impune, literalmente no hebraico, ela significa não deixará que seja inocentado. Então, num tribunal, eles faziam com que a pessoa jurasse, dizendo, você jura diante do nome de Deus, de que você vai falar a verdade, e a razão deles usarem este mandamento era justamente porque o mandamento, o judeu sabia que o mandamento dizia que se alguém usasse o nome de Deus indevidamente, o Senhor não deixaria que ele fosse inocentado. Ou seja, num tribunal, o que você quer é ser inocentado. Então, eles colocavam o terceiro mandamento como fundamento para que a pessoa falasse a verdade, porque se ela era inocente, ela teria Deus ao seu favor. E mesmo que ela fosse culpada, mas se ela falasse a verdade, então ela não teria Deus contra ela, Deus poderia acabar inocentando esta pessoa. Portanto, esse é um mandamento muito sério, tomado muito a sério pelo judaísmo, e nós precisamos entender por quê. Quando nós olhamos este mandamento, a princípio, ele parece apenas uma coisa muito simples: não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, minha mãe sempre me ensinou que a gente não deve ficar falando, ai meu Deus, Deus isso, Deus aquilo, você ficar usando o nome de Deus sem necessidade. Eu sempre aprendi, porque esse mandamento diz, não use o nome de Deus em vão. Na verdade, esse mandamento, ele é muito mais profundo do que isso, mas também inclui isso. Porque de fato, Jesus é quem nos ensinou na oração do Pai Nosso a dizer, santificado seja o teu nome. Ou seja, Jesus nos ensinou de que nós deveríamos tomar muito cuidado com o nome de Deus, de que o nome de Deus deveria ser santificado. Santificado significa quando você set apart, quando você separa alguma coisa. Significa quando você toma muito cuidado como você vai lidar com aquilo. Esta é a noção de santificar na Bíblia. Significa reconhecer que aquilo é sacro, que aquilo é sagrado.
Portanto, Jesus, de fato, enfatiza o terceiro mandamento ao dizer: santifiquem o nome de Deus. Valorize o nome de Deus em altíssima conta, para que você não brinque, não use o nome de Deus indevidamente. Os judeus levaram tão a sério essa questão de não pronunciar o nome de Deus de maneira indevida, que a verdadeira pronúncia do nome de Deus na Bíblia realmente não é conhecido. Nós não temos certeza absoluta, por uma razão. Primeiro, porque o nome original de Deus que aparece nas páginas da Bíblia em hebraico é esse aí que está escrito, que se forma pelas 4 letras YHWH. Por si só, isso já se torna um nome impronunciável. Como é que você vai pronunciar uma palavra dessa? Não tem como pronunciar. O nome por si próprio já era impronunciável. Então os judeus já entenderam que o nome de Deus, já por ser difícil de pronunciar, para não pronunciar equivocadamente, era melhor não pronunciar. Com o tempo, para fins didáticos, os judeus começaram então, eles preferem até o dia de hoje, a usar o nome Adonai para se referir a Deus. Adonai significa Senhor. Então, quando um judeu se refere a Deus, ele normalmente usa a palavra Adonai, e não o nome de Deus, não Jeová, que seria o nome de Deus, da onde o nome Jeová veio exatamente deste nome que é chamado de tetragrama. Para fins didáticos, eles começaram a pegar as vogais do nome Adonai e colocar entre essas 4 consoantes. Então, entre o Y e o H, eles colocaram a letra A, entre o H e o W, eles colocaram a letra O, e entre a letra W e o H, eles colocaram outra letra A. E assim é que surge o nome Yahweh, da onde vem Jeová. Mas isso apenas para fins didáticos, não é de fato o nome de Deus tal qual aparece nas Escrituras. Então, por uma questão de dificuldade da pronúncia do nome, por uma questão de levar a sério o terceiro mandamento, este nome, o nome de Deus propriamente dito nas páginas da Bíblia, até hoje não se sabe com certeza se é de fato assim que se pronuncia, não se sabe se realmente é Yahweh, ou Yahweh, ou existe ainda uma abreviação para esse nome que é Javé, ou Yahvé. O fato é que os judeus levaram muito a sério, tão a sério que eles evitavam pronunciar o nome de Deus, mesmo num culto, mesmo quando discipulando alguém, mesmo quando pregando para alguém, eles procuravam usar o nome Adonai, se referir a ele como Senhor, mas não pronunciar o nome de Deus. Na nossa cultura, onde aqui, por exemplo, na América, por qualquer coisa as pessoas dizem, oh my God, né? Ou então usam a abreviação OMG, né? No mesmo sentido, este mandamento deve ser trazido de novo à tona, para que a gente lembre de como o nome de Deus tem que ser santificado. Para evitar a expressão oh my God, então aqui nos Estados Unidos criou-se a expressão oh my gosh, né? Para assim fugir de usar o nome de Deus. Mas existem outras expressões, como por exemplo existe a expressão Jesus H. Christ, Jesus H. Cristo. O interessante é que eu fui pesquisar sobre isso, ninguém sabe a origem realmente disso, não se sabe o que realmente significa, não se sabe a origem, por que esse H no meio. O fato é que a pessoa, quando usa essa expressão, ele usa normalmente numa situação de desrespeito, ele usa quando ele perde a paciência, ele usa como se fosse praticamente um palavrão. Você encontra isso em filmes onde o nome de Jesus é usado desta maneira. Lá no Brasil, por exemplo, nós tínhamos um personagem de um quadro humorístico, onde a sua frase mais comum era, ai meu Jesusinho Cristinho. Ou seja, brincando com o nome de Deus, brincando com o nome de Jesus. Então, o não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão é, em primeiro lugar, um alerta contra a blasfêmia. O que é blasfêmia? Blasfêmia é o ato de insultar ou mostrar desprezo ou falta de reverência com a divindade.
Então, na verdade, a primeira coisa que nós aprendemos realmente deste mandamento é que realmente o nome de Deus não deve ser usado, nós devemos ter o cuidado de não blasfemar com o nome de Deus, de não faltar com a devida reverência, de não desprezar o nome de Deus. Sem dúvida alguma, esse é o primeiro entendimento. Mas é muito mais sério do que isso, esse mandamento. Na verdade, a tradução, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é uma tradução imprecisa, porque, na verdade, não é o que de fato a Bíblia está dizendo em hebraico. Tanto é que uma versão americana traduziu esse verso da seguinte maneira: You shall not make wrongful use of the name of the Lord your God. Você não deverá fazer uso errado do nome do Senhor teu Deus. Esse é o sentido mais verdadeiro que nós encontramos na Bíblia em hebraico. Porque, na verdade, a palavra que o Deus deu, o Espírito deu a Moisés para escrever esses 10 mandamentos, neste verso, na verdade, não aparece ali a palavra usar o nome de Deus ou pronunciar. Na verdade, existe a expressão não carregue, don't carry, o nome do Senhor em vão. É a ideia de você levar o nome como se fosse um peso, como se fosse um volume. Então, ele está dizendo, não carregue o nome do Senhor teu Deus em vão. É exatamente a mesma palavra que é usada em Josué 3,6, quando a Bíblia diz que Josué ordena que a arca da aliança, que representava a presença de Deus, era aquele baú, né, como se fosse isso aqui, só que bem maior, precisava de pelo menos 4 homens para carregar. Então, na arca do concerto, que era o símbolo maior da presença do próprio Deus em Israel, quando eles tinham que carregar a arca, esta arca deveria ser levantada pelos sacerdotes, eram os sacerdotes que tinham que carregar a arca. E é exatamente essa mesma palavra que aparece em relação à arca, é a mesma palavra do terceiro mandamento, quando diz, não carregue o nome do Senhor teu Deus em vão. Os sacerdotes, eles sabiam a instrução que Deus havia dado, de que a arca de Deus não poderia ser profanada. Então, para ela ser transportada, ela tinha que ser coberta com um manto, e ela tinha então argolas na lateral dessa arca. A arca era feita de madeira, e era revestida de ouro por dentro e por fora, e a tampa era de ouro maciço, com duas imagens de 2 anjos com as asas abertas, voltados um para o outro, estendendo as suas asas como quem estava protegendo aquela arca ou o conteúdo da arca. Nas argolas que haviam laterais na arca, ali eram colocadas varas feitas, já especificadas por Deus, aonde então com aquelas varas a arca era levantada e colocada sobre o ombro dos sacerdotes que deveriam carregar a arca do Senhor. Eles sabiam que tinha que haver um profundo respeito, tinha que haver uma profunda veneração no lidar com a arca, porque a arca representava a presença de Deus no meio do seu povo. Por isso não podia ser tratada de qualquer maneira. E esse foi um dos maiores erros da história do rei Davi. Num determinado momento do seu reino, quando finalmente ele se estabelece como rei, depois de muito sofrimento, de ser perseguido pelo rei Saul, de ficar muitos anos como fugitivo, como um perseguido, como se fosse um criminoso, finalmente Deus cumpre a palavra, a promessa na vida de Davi, e ele finalmente agora é o rei de Israel. O desejo agora de Davi é honrar a Deus, pelo fato de Deus o ter guardado, protegido e lhe dado essa honra de ser rei em Israel. Então o que ele decide? A primeira coisa, ele decide tornar a cidade de Jerusalém o centro do seu governo. Não era, em todos os anos anteriores, Jerusalém era uma cidade, na verdade, dos jebuseus, um povo que não era judeu, e foi conquistada pelos israelitas. Mas a cidade mesmo nunca foi o centro do governo. Somente quando Davi subiu ao trono, ele gostou da cidade e resolveu transformá-la no centro do governo.
ao transformá-la no centro do governo, ele quis trazer então o tabernáculo do Senhor e a arca de Deus que ficava no tabernáculo, em Siló, uma outra região bem distante, e trazer para Jerusalém, para que com isso ele estivesse dando um recado para todo Israel, de que o governo dele só existia por causa da graça de Deus. Era Deus que tinha constituído ele como rei. Portanto, ele quis transformar Jerusalém não apenas no centro do governo, mas no centro de adoração de Israel. Porque aonde estava o tabernáculo e a arca do Senhor, era ali que todos os judeus compareciam para adorar, para oferecerem seus sacrifícios, para buscar a Deus. Ou seja, a atitude de Davi de trazer a arca para Jerusalém era a atitude das mais nobres possíveis. A intenção dele era magnífica. Eu quero honrar a Deus. Eu quero que o povo veja que Deus está no centro do governo. Na verdade, o rei deste país não sou eu, é o próprio Deus. Ele sim é o nosso rei. Porém, Davi estava com tanta vontade de fazer a obra de Deus, de fazer as coisas para Deus, que ele negligenciou o método de Deus. E esse erro constantemente nós também corremos o risco de praticar. Porque ao mandar trazer a arca, alguém teve a ideia de bagre, de colocar a arca numa carroça de bois, ao invés de ser transportada como Deus tinha mandado, sobre o ombro dos sacerdotes. E ao colocar a arca sobre uma carroça, sobre um carro de bois, ele estava diminuindo a grandeza de Deus. Por isso Deus tinha que ser carregado sobre os ombros dos sacerdotes, porque Deus estava dizendo: a minha glória, ela vai estar sobre o homem, é sobre o ser humano que vai estar a minha glória. A minha glória não vai estar em templos, a minha glória não vai estar em objetos, a minha glória tem que estar com o homem. Ao colocar sobre uma carroça, é como se você estivesse colocando a glória de Deus sobre aqueles animais. Então Davi está fazendo uma enorme festa, Davi está feliz da vida, e tem música tocando, tem danças, Davi está ali no meio do povo dançando e celebrando, porque a arca está vindo para Jerusalém, e no meio do caminho a Bíblia diz que os bois tropeçaram. Quando eles tropeçaram, deu um solavanco no carro, e a arca ameaçou de cair. No momento em que a arca ia cair, o sacerdote Uzá, que estava perto, ele estendeu o braço, ele teve a reação mais natural que qualquer um de nós teria. Ele estendeu a mão e tocou na arca. No momento em que ele tocou na arca, Deus o fulminou. Você consegue imaginar o ambiente? Música rodando, pessoal dançando. Era como se fosse o que Deus fez. Era como se você tivesse riscado o disco que estava tocando na festa, né? Tá tudo maravilhoso. Todo mundo para, o que é isso? Nós estamos fazendo uma procissão para louvar a Deus, nós estamos trazendo o nome de Deus para ser honrado. E como é que Deus me faz uma coisa dessa? Como é que Deus mata um sacerdote? Como é que Deus estraga a nossa festa dessa maneira? Deus não se preocupou em jogar areia naquela farofa, porque Deus havia determinado que as pessoas teriam que ter extremo respeito ao se aproximar de Deus. E ali no seu afã de querer trazer a arca, de querer fazer as coisas para Deus, Davi esqueceu de observar o método de Deus. O método de Deus. E é exatamente esse o conceito do terceiro mandamento. Da mesma maneira como a arca tinha que ser carregada pelos israelitas sobre o ombro dos sacerdotes, nós também carregamos o nome de Deus na nossa vida, sob os nossos ombros. A palavra de Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então onde é que está o nome de Deus? No seu povo. O nome de Deus está sobre nós, que o representamos na face da terra. A Bíblia diz que nós somos o povo eleito de Deus, o seu sacerdócio real, nós somos a sua nação adquirida, nós somos os seus embaixadores, ou seja, nós levamos o nome de Deus.
É isso que Jesus quis dizer com vão e em meu nome curem os enfermos, em meu nome expulsem os demônios. Ou seja, você está carregando o próprio nome de Jesus. É como se Jesus estivesse te passando uma procuração e dizendo: quando você for, é eu que estou indo. Quando você disser ao demônio, em nome de Jesus, saia, é como se o próprio Jesus estivesse ali dizendo para o demônio sair. Portanto, a responsabilidade de carregar o nome de Deus aos cristãos é imensa, imensa. Nós não podemos lidar com isso de maneira indevida. Isso tem a ver com o nosso testemunho, em outras palavras. O nome de Deus está sobre nós. A primeira Bíblia que as pessoas vão ler é a tua vida. As pessoas não leem a Bíblia. A maioria dos crentes não leem. Você acha que o mundo aí fora lê a Bíblia? A única Bíblia que o mundo lê aí fora é a vida do crente. Ele olha para você que diz que é um servo do Senhor, que diz que conhece a Jesus, que diz que é um servo do Senhor Jesus. Eles olham para você e ficam observando. Deixa eu ver como é que é um crente então. Deixa eu ver como é que é alguém que pertence a Deus. Deixa eu ver como é que é alguém que vive para Deus. E as pessoas observam a tua vida. Ou seja, o conceito do testemunho, a maneira como você vive a sua vida, ela vai influenciar diretamente como as pessoas vão ver Deus. De fato, esse conceito ele é tão importante que em Romanos 2:24, a Bíblia diz assim: por sua causa, o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos. Essa foi uma expressão que Deus usou para Davi num outro episódio, onde outra vez ele trouxe um escândalo para o nome de Deus. Por ser um servo de Deus, por as pessoas saberem que o rei Davi temia ao Deus de Israel, por as nações saberem que aquela nação era uma nação que adorava a Yahweh, ao Deus de Israel. Quando Davi pecou, quando Davi fez o que era mal aos olhos de Deus, Deus disse para ele: por tua causa o meu nome foi blasfemado entre os gentios, o meu nome foi difamado entre todos os povos. É nisso que se concentra o terceiro mandamento. Cuidado para que o nome de Deus que é levado sobre a tua vida, ele não seja levado indevidamente. Não carregue o nome de Deus de qualquer maneira. Se você não está disposto a obedecer a Cristo, se você não está disposto a obedecer a sua palavra, é melhor que você não diga para as pessoas que você é um cristão. É melhor que você não diga que Deus está na sua vida, porque as pessoas vão ficar olhando para você e vão ficar vendo: é isto que é um cristão. Por que você acha que tem tantas pessoas que quando vê um pastor pisar na bola, quando vê um crente errar na bola, qual é a primeira coisa que normalmente eles criticam? Qual é a primeira frase que primeiro eles dizem? Olha aí o crente, olha aí o pastor. O que eles estão dizendo, em outras palavras? Olha aí, dizia que ser crente é ser melhor, dizia que ser crente é obedecer a Deus, mas olha o que ele faz, olha o que ele fez. Jesus mesmo disse: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? Essa expressão Senhor, Senhor, seria nos dias atuais a expressão que a gente usa, por que vocês me chamam de Senhor para cá, Senhor para lá, se na verdade você não quer me obedecer? Então não me chame de Senhor. Não me chame de Senhor. Porque ao me chamar de Senhor, você está dizendo que você é meu discípulo. As pessoas estão ouvindo você e elas estão sabendo que você está declarando que você é um seguidor de Jesus, mas se você não está disposto a obedecer, então você está levando o nome de Deus em vão. Você está levando o nome de Deus de maneira totalmente indevida. O nosso testemunho refletirá a maneira com que as pessoas verão a Deus. Jesus disse em Mateus 5, 14 e 16, vocês são a luz do mundo. Uma cidade que está sobre uma colina, ela não pode ser escondida.
nem uma lâmpada pode ser colocada dentro de um cesto ou debaixo de uma cama. Ela tem que ser colocada num lugar alto, num lugar de destaque, para que a sua luz brilhe. Jesus disse: assim, então, portanto, brilhe a tua luz diante dos homens, para que eles possam ver as tuas boas obras, o teu bom testemunho, e então glorifiquem o vosso Pai nos céus. Ou seja, é pela luz que está em ti, que deve brilhar, e não pode estar oculta, não pode estar apagada, ela tem que brilhar full, ela tem que estar colocada em destaque. Se você está na escola, você tem a obrigação de estar entre os melhores, entre os mais dedicados, entre os que menos causam problema, entre aqueles que não se envolvem em brigas, entre aqueles que não trapaceiam, entre aqueles que estão presentes, entre aqueles que fazem o homework. Se você é um trabalhador, você tem que estar entre aqueles que é honesto, é aquele que chega e cumpre o seu horário devidamente, aquele que nunca cobra além do que realmente você gastou. Se você é um servo e uma serva de Deus, a tua luz tem que brilhar diante dos homens, Mas o que a gente faz com o evangelho, na maior parte, o que os cristãos fazem, é exatamente o que Jesus está dizendo. Você não pega uma luz e coloca dentro de um cesto, mas é exatamente o que as pessoas fazem. As pessoas brilham a sua luz dentro da igreja. Vem para a igreja, na igreja é santo, canta, glorifica, chora, fala em línguas. Mas quando sai da porta para fora, parece que ele desliga o Christian mode, né? Volta a ser só o pecador. E é exatamente isso que Jesus está dizendo que não pode acontecer. Brilhe a sua luz diante dos homens, porque a sua luz vai fazer com que glória seja dada ao nome de Deus. O jogador Pelé, ele foi eleito o jogador do século, não apenas por ter marcado 1000 gols, não apenas por sua habilidade como jogador, mas porque como jogador e como pessoa, Pelé, Edson Arantes do Nascimento, sempre teve o devido cuidado, que o nome dele nunca fosse associado com coisas ruins. Então, o atleta mais famoso do mundo, conhecido em todo quanto é lugar, com certeza, muita gente, muitos produtos queriam fazer uma propaganda usando o Pelé, para que isso trouxesse ali conhecimento dos seus produtos. Mas o Pelé sempre teve o devido cuidado de que o nome dele nunca fosse associado a álcool, bebida e drogas. Então ele nunca aceitou fazer propaganda de bebidas alcoólicas, ele nunca aceitou fazer propaganda de cigarro ou de outras atividades que ele não aprovasse. A atitude dele foi uma atitude extremamente sábia, porque isso é um fato que acontece constantemente neste meio, de que quando um atleta de renome, ele faz alguma coisa reprovável, quando o atleta de renome, ele se envolve em algum tipo de escândalo, qual é uma das primeiras coisas que acontece com esse atleta? Qual é uma das primeiras coisas que acontece? Os seus patrocinadores retiram o seu patrocínio. Os patrocinadores retiram o patrocínio. Se ele era patrocinado pela Nike, quando a Nike sabe que ele fez uma coisa, se envolveu num escândalo, a Nike quebra o contrato que tinha com ele, não vai mais ser o seu patrocinador. Por que eles fazem isso? Exatamente porque eles entendem que eles não querem o nome da sua empresa envolvida, confundida com um ato ilícito. Eles não querem que o seu nome passe a ser representado por uma pessoa que está envolvida num escândalo. Em outras palavras, os patrocinadores, eles protegem o seu nome, eles protegem a sua marca, evitando com que o seu nome seja confundido com o erro, com a transgressão que aquele atleta cometeu. É exatamente a ideia deste mandamento. Deus está aqui dizendo: não envolvam o meu nome
em coisas que vão manchar a minha glória, que vão manchar a minha dignidade, que vão manchar a minha honra. Não permita que isso aconteça. Basicamente, o que este mandamento fala essencialmente é sobre a reverência. A reverência a Deus é o ponto principal do terceiro mandamento. Não carregue o nome de Deus de maneira indigna. Você tem que estar preparado para carregar o nome do seu Deus. Nós temos que estar preparados para carregar o nome do nosso Deus. O nome de Deus é uma marca registrada. É uma marca que pertence somente a Ele. O nome da nossa igreja, Plenitude International Church, é uma marca registrada. Nós registramos ela diante do governo. Quando uma marca é registrada, quando é um trademark, isso significa que o único uso legítimo dessa marca é o uso legal. Ou seja, só pode usar o nome e o logo Plenitude International Church quando for legal. E para ser legal, tem que ser autorizado por quem? Pela Plenitude International Church. A Nike é um nome registrado. O único uso legal do nome e do logo Nike é quando a própria Nike autoriza o uso. Aí você está fazendo uso devido, autorizado. Quando você vai no Paraguai e compra um tênis, e aquele tênis tem a marca Nike, mas a empresa Nike nunca autorizou, é quando nós chamamos aquilo de fraude. Aquilo é uma fraude. Ele está usando um logo e um nome que não lhe pertence, é um produto que está tentando se passar como se fosse um tênis legítimo da Nike, mas na verdade ele foi fabricado por uma fabriqueta qualquer, de fundo de quintal, que colocou só o seu logo e o seu nome para parecer algo que não era. O nome de Deus funciona exatamente assim para o seu povo. Ele é uma marca registrada e somente pessoas autorizadas por Deus podem fazer o uso devido do seu nome. E quem são as pessoas autorizadas por Deus? São aqueles que receberam a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. São aqueles que entram num relacionamento com Ele pessoal, de submissão e obediência, de amor e de cumplicidade. A esses é que Deus chama esses aí são o meu povo. Eles são o povo que se chama pelo meu nome. O meu nome está sobre eles. Eles têm a autorização de usar o meu nome. No Novo Testamento, no livro de Atos, nós temos exatamente o momento em que a fiscalização do mundo espiritual detectou uma fraude, porque Paulo tinha autorização para usar o nome de Jesus, porque ele era de Jesus. Então Jesus lhe concedeu o seu nome. Use o meu nome, em meu nome expulse demônio, em meu nome cure os enfermos, em meu nome pregue o evangelho. E Paulo usava o nome de Jesus, porque ele usava legalmente, ele usava genuinamente, porque Paulo era de Deus. Mas a Bíblia diz que um grupo de jovens judeus que não eram convertidos ao cristianismo, não temiam a Jesus, mas eles viram o poder que Paulo tinha, eles observaram a fórmula que Paulo usava, eles perceberam que sempre para expulsar um demônio, Paulo usava o nome de Jesus, sempre para curar um enfermo, Paulo usava o nome de Jesus, sempre para pregar para multidões, ele usava o nome de Jesus. Eles disseram: o segredo está nesse nome, nós queremos usar esse nome. Então eles, na verdade, com uma fé falsificada, eles pegaram o logo de Jesus, usaram o nome, o trademark de Jesus e saíram a expulsar demônios. Chegaram para o demônio e disseram: em nome de Jesus que Paulo prega, saia. E o demônio, no mundo espiritual, percebeu a fraude. Ele disse: Paulo, eu sei quem é, e Paulo, se fosse Paulo, eu teria que sair. Se fosse Paulo, eu teria que me curvar ao nome de Jesus, porque Paulo tem autorização legal para usar o nome de Jesus. Mas vocês, eu não sei quem vocês são.
vocês não são nada, vocês não são ninguém, porque vocês não pertencem a Jesus, vocês não têm uma aliança com Jesus, você não tem um propósito com Jesus, então por que é que vocês estão usando o nome de Jesus? E naquele momento o demônio partiu para cima daqueles jovens. A Bíblia diz que eles levaram uma surra e ainda saíram pelados, tiveram que sair correndo humilhados. Da mesma maneira, Deus autoriza o seu povo a usar legitimamente o seu nome. Quando Deus está dizendo, não use o nome do Senhor teu Deus em vão, não carregue o meu nome em vão, Deus está dizendo, use legalmente, use naquilo que eu aprovo, use para dar o testemunho daquilo que realmente eu mando você fazer. Jesus disse que um dia no tribunal do julgamento final, estarão algumas pessoas diante dele, e ele vai dizer para aquelas pessoas, aparte-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e você não me deu de comer, eu tive sede e você não me deu de beber, eu estive na prisão e você não foi me visitar, eu estava com frio e você não me vestiu. E Jesus diz que então algumas pessoas naquele momento vão dizer, mas Senhor, quando foi que aconteceu isso? Da onde, Jesus? Se o Senhor estivesse na prisão, é claro que eu iria te visitar. Senhor, se eu visse o Senhor com frio, é claro que eu iria tirar minha roupa para dar para o Senhor. Se eu visse o Senhor com fome, eu deixava de comer, mas eu dava o meu prato de comida para ti, Senhor. E Jesus disse, toda vez que você deixou de fazer isso para um dos meus pequeninos, você deixou de fazer isso para mim. Porque em outras palavras, atender à necessidade do pobre, atender à necessidade da pessoa que precisa ser amparada, é esse o uso legítimo que Deus quer para o seu nome. A Bíblia nos diz que Deus nos enviou para trazer luz aos cegos, Deus nos enviou para nós tratarmos com as pessoas que estão quebrantadas de coração. A Bíblia diz que Deus nos enviou para chegar para o bêbado, para a prostituta, para o ateu, para o satanista, para aquele que está sem Deus na vida, para aquele que está envolvido em trevas, e dizer para ele, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus quer te encher do seu espírito, Jesus quer curar você, Jesus quer te abençoar, e esse é o uso legítimo, o uso correto do nome de Jesus na nossa vida. Portanto, quando Deus diz, não use o nome do Senhor indevidamente, Ele está dizendo, use o meu nome para aquilo que eu aprovo, para aquilo que eu desejo, faça aquilo que eu espero que você faça. Existe muita gente por aí usando o nome de Deus ilegitimamente, ilegalmente. Toda vez que a pessoa usa a expressão Deus me disse, sem que realmente Deus tenha dito, ele está fazendo uso indevido. E como tem gente assim? Eu particularmente, não sei quanto a você, mas eu particularmente evito esse tipo de cristão, que vive dizendo que Deus me disse, Deus me falou, eu geralmente evito. Eu falo, rapaz, parece que Deus não tem outra coisa para fazer no mundo. Deus só fala com esse cara. Parece que esse cara é o xodózinho de Deus na terra, porque é impressionante. Deus fala com ele mais do que falava com Moisés. Deus fala com ele mais do que falou com Abraão. A Bíblia registra algumas poucas conversas de Deus com Abraão ao longo de todas as dezenas de anos que ele viveu. Mas esse cara aí, Deus fala o tempo todo. Eu me lembro de um pastor que eu conheci, pastor Romeu. Ele era pastor da CI, e eu me lembro que ele contou que uma vez ele estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus, e chegou um irmão da igreja e disse, pastor Romeu, eu sabia que eu ia encontrar o irmão aqui, porque Deus me revelou que eu ia encontrar o irmão aqui no ponto. E o pastor ficou esperando, né? Bom, se Deus falou é porque Deus tem alguma coisa, né? Mas e daí, irmão? Não tem nada não, Deus só me falou que eu ia encontrar com o irmão aqui. Ele falou, por que Deus ia perder tempo dizendo que ia me encontrar aqui? Se fosse para me dar uma palavra, me dar uma profecia, me dar uma revelação, mas só para dizer que ia encontrar com ele no ponto de ônibus. Essa história de Deus me disse, Deus me falou, nós temos que cuidar com isso. Quando eu estava no seminário bíblico, chegou uma irmã com um gravadorzinho, e ela disse, irmãos, eu estava gravando aqui a pregação do pastor Rogério Amorim, e na hora que eu toquei aqui o gravador, olha o que saiu. E na hora que ela apertou a tecla, aqueles gravador de fita ainda antigo, né? Na hora que ela apertou a pregação do pastor Rogério Amorim, você escutava assim.
Aí ela falou, sabe o que Deus me disse? Isso é demônio. Eu falei, irmã, Deus está me dizendo que isso aí é pilha fraca. É um tal de usar o nome de Deus para lá, nome de Deus para cá, e Deus está dizendo, não use o meu nome em vão. Pare de ser criança, pare de brincar com o meu nome é coisa séria. Mas existe um pecado ainda mais grave que esse, que é quando você usa o nome de Deus para cometer o mal. Ah, e como tem. Como tem. Deus está me dizendo para você entregar a sua casa. Deus está me dizendo para você entregar o seu carro. Deus está me dizendo para você largar o seu marido e casar comigo, porque eu sou o homem da sua vida. E como tem, como tem. Eu tinha um amigo, o pastor Cote, ele era gêmeo, o seu irmão era a cara dele, focinho de um, cara do outro. E o pastor Cote estava orando, e então chegou uma irmã lá no meio da oração, e ela começou a profetizar para o pastor Cote, né, porque ela na verdade pensou que era o outro, porque o pastor Cote era casado, e o irmão não. E ela chegou para ele e diz, meu servo, eis que está diante de você a sua futura esposa. Aí ele só levantou o rosto e disse, mas Senhor, eu já sou casado. É tanta coisa. Aqui ó, nesse exato same spot, exatamente aqui ó, eu aqui, a pessoa aqui, olhando nos meus olhos, no final do culto, disse assim, eu tive um sonho com você, eu vi não sei o que lá, e no final do sonho Deus me disse que tudo que você está fazendo está correto. Tudo que você está fazendo, Deus está aprovando. Naquele momento eu já sabia que aquela pessoa estava dando problemas na casa de Deus, eu já sabia que tratava-se de um rebelde. Primeiro que eu não concordei que tudo que eu estava fazendo, Deus aprovava, porque eu sei dos meus pecados, eu sei dos meus erros. Mas segundo que eu também não precisava da aprovação dele, do testemunho dele para saber das coisas que Deus estava me direcionando. Aquela mesma pessoa, em menos de um mês de ter me dito, Deus me disse que você está fazendo tudo certo. Em menos de um mês estava desafiando a minha autoridade nesta casa. Usando o nome de Deus e dizendo que Deus disse quando Deus não disse. No Velho Testamento, isso era um crime punível com apedrejamento. Deus disse, se alguém chegar para você e disser, eis que o Senhor me enviou para te dizer, e se eu não enviei esta pessoa, não o temam, não o escutem, e tal homem deveria ser apedrejado pela acusação de ser um falso profeta em Israel. Mas é um tal de Deus me disse, que me disse, que me disse, que o nome de Deus vai caindo em descrédito. As pessoas já nem mais dão bola por uma palavra verdadeira de Deus. Alguns anos atrás, quando nós ainda estávamos ali na Dixie, eu me lembro que veio uma pessoa pregar na nossa igreja, e eu naquela época já estava começando a vir de jeans, camiseta para o culto, virei um relaxadão, né? Mas tinha um irmão da igreja que era bem mauricinho, ele vinha vestido como se fosse um pastor, eu não. E a pessoa não me conhecia, e veio pregar na nossa igreja, e daí é daquela pessoa que se sente na obrigação de no final do culto profetizar de alguma maneira, tem que dar alguma revelaçãozinha, se não revelar um pouquinho parece que Deus não estava lá. Aí a pessoa no final começa a disparar a profecia. E daí ela se virou para esse irmão e começou a profetizar para esse irmão, porque ela pensou que ele era o pastor da igreja. E começou a profetizar, porque Deus vai abençoar essa igreja, Deus vai abençoar o teu ministério, que Deus vai prosperar e não sei o quê. Eu me lembro que quando terminou a pregação, aí eu subi no púlpito e preguei, e peguei o microfone, a irmã ficou assim, não sabia onde enfiar a cara. Aonde estava o temor? Aonde estava o temor? De estar ali usando o nome de Deus, brincando com Deus e dizendo que Deus disse quando Deus não disse. Isso é usar o nome de Deus para interesse próprio, é usar o nome de Deus para o mal.
é usar o nome de Deus para tentar esconder a sua mal prática, quando na verdade nós deveríamos nos arrepender dos nossos erros, deveríamos arrepender dos nossos pecados. Eu tenho procurado mostrar que os 10 mandamentos não devem ser vistos como um código rígido de legalismo, que apenas serve para oprimir e dizer não faça, porque os mandamentos começam com a apresentação de um Deus que é o Deus que acabou de libertar Israel. Ele é o Deus, ele diz, eu sou o Senhor que te livrou do Egito. Ele dá os 10 mandamentos depois que ele tinha acabado de mandar todas aquelas 10 pragas sobre o Egito, abrir o Mar Vermelho, sepultar neste Mar Vermelho o exército de Faraó e fazer com que o povo de Israel ali no Sinai já fosse um povo livre para entrar em aliança com Deus. E é nesse contexto que Deus se apresenta dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te livrou da terra do Egito, da escravidão, da terra do Egito, e então ele diz os 10 mandamentos. Portanto, os 10 mandamentos são as palavras de um Deus de amor, são das palavras de um Deus redentor, são as palavras de um Deus que se preocupa com você. Por isso os 10 mandamentos, eles devem ser vistos como leis orientadas pelo amor do coração de Deus para comigo e para com você. Aonde está a revelação do amor de Deus nesta proibição de não use o nome do Senhor teu Deus em vão? Eu creio que ele está numa história que minha mãe me contava. Minha mãe sempre me contava essa história de que havia um menino muito traquina, e que ele gostava de fingir que estava em perigo, então ele começava a gritar, socorro, 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 estou morrendo, e então o pessoal da vila saía correndo lá, ia correndo desesperado para socorrer o menino, e quando chegava perto do menino, o menino começava a rir da cara deles, enganei vocês, o pessoal ia emburrado, ia brabo embora. E aí o menino tinha essa prática, e várias vezes ele fazia isso, várias vezes, socorro, 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 e o povo ia lá socorrer a voz do menino. Até que o pessoal começou a se acostumar com aquilo, e se acostumou com a voz do menino, identificava a voz do menino. E um dia o menino realmente caiu num buraco, não conseguia sair daquele buraco. E então ele começou a gritar, socorro, 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 socorro. E as pessoas ouviram aquilo lá e disseram, o menino está pensando que a gente é idiota. E ali o menino morreu. Quando Deus diz para nós não usarmos o nome de Deus em vão, é porque Deus se identifica nas Escrituras como o nosso socorro. O menino morreu porque ele brincou com a seriedade da necessidade do socorro. As pessoas iam correndo socorrer o menino, porque as pessoas entendem que quando uma pessoa grita por socorro, ela está realmente precisando de socorro. Mas como o menino começou a brincar com o socorro, ele perdeu o socorro que precisava. Quando nós brincamos com o nome de Deus e usamos e nos acostumamos a usar o nome de Deus sem temor, Ele é o nosso livrador, Ele é o nosso salvador, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Mas se nós começamos a usar o nome de Deus, o nome de Deus vai perdendo respeito na nossa própria vida. No momento em que nós nos encontrarmos realmente numa necessidade séria na nossa vida, nós nos acostumamos tanto a brincar com o nome de Deus, que nós perdemos o respeito pelo nome de Deus e a fé no nome de Deus. Ou seja, no momento que nós mais precisarmos, nós realmente não vamos lembrar de clamar a Deus. Nós não vamos realmente lembrar de buscar socorro naquele que é o único que pode de fato nos socorrer. O Salmo 50, 15 e 16 diz assim: invoca-me no dia do perigo, e eu te livrarei, e você me dará glórias. No Salmo 91, 15 diz: sempre que você chamar pelo meu nome, eu vou te responder, eu estarei com você, nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu te resgatarei, e farei que seja devidamente honrado.
Em Isaías 58:9, Deus diz: chamarás a Yahweh, chamarás a Jeová, e Ele te atenderá. Gritarás por socorro, e o Eterno te responderá: estou aqui. Não vamos brincar com o socorro, não vamos brincar com o nome de Deus. Vamos santificar o nome de Deus e tê-lo em alta conta, com alto temor nos nossos corações. E aí, no momento em que as trevas nos cercarem, no momento em que a enfermidade vier, no momento em que o conflito conjugal vier, no momento que os problemas com os filhos vier, no momento do desemprego, no momento da angústia, no momento da enfermidade, nós vamos lembrar que existe um nome santo e poderoso de um Salvador, que disse para eu clamar pelo seu nome, que ele me livraria. E aí nós vamos clamar com fé, porque nós preservamos o nome de Deus. O nome de Deus se tornou santo para nós. Quando nós agora vamos apelar para esse nome, nós estamos apelando para um nome que nós confiamos profundamente, que nós temos enorme fé, e então nós veremos a glória de Deus se manifestando nas nossas vidas. Quando os discípulos tentaram expulsar o demônio de um rapaz, de um menino que estava possesso e se jogava no fogo, se jogava na água, o pai suplicando que os discípulos fizessem alguma coisa, e os discípulos oraram, mas não conseguiram expulsá-lo. Jesus apareceu, falou com aquele homem, orou, e o demônio foi embora. Os discípulos, envergonhados, depois chamaram Jesus à parte e disseram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? E Jesus disse: por causa da sua incredulidade. Ou seja, eles usaram o nome de Jesus, mas eles não ainda tinham aprendido a colocar o nome de Jesus numa posição tão elevada, que eles descobrissem que Jesus não era apenas o Filho de Deus, mas o próprio Deus encarnado e andando nesta terra. Eles ainda não tinham entendido que com Jesus nós estamos falando do autor e consumador da nossa fé. Eles ainda não tinham entendido que Jesus é mais poderoso do que qualquer demônio, qualquer enfermidade, do que qualquer morte. E por isso eles usaram o nome de Jesus, mas não com a fé suficiente para expulsar aquele demônio. Ou seja, eles precisaram valorizar o nome de Jesus e avançar em descobrir quem realmente Jesus era, para então conseguir ver a sua fé crescer e então os demônios serem expulsos. É exatamente esse o perigo de quando nós começamos a usar o nome de Deus indevidamente. Esse é o perigo de quando nós dizemos que Deus nos disse quando Deus nos disse. É esse o perigo de nós ficarmos colocando o nome de Deus como substituto muitas vezes para xingamento, para desapontamento, para frustração ou para emoção, e usar o nome de Deus como se fosse uma palavra qualquer. Nós vamos perdendo a fé nesse nome. E aí, no momento em que nós mais precisamos, nós não conseguimos ver esse nome ter poder na nossa vida, porque nós mesmos o desrespeitamos a ponto de perder a fé que nós devíamos ter no nome de Jesus.